Boa noite a todos. Hoje vamos estar meditando no livro A Ordem de Deus e o ponto que a gente vai estar falando aqui é consequências práticas de se abandonar as 4 âncoras. Quando deixamos de lado qualquer uma dessas âncoras, sentimos sérias consequências práticas em nossa vida. Um exemplo disso está em Atos 27, versículos 40 e 41. Quando os marinheiros se livraram das 4 âncoras, Atos 27, versículo 29. Eles, acabaram logo atingindo as rochas e naufragaram. Assim como aconteceu com aqueles marinheiros, alguns cristãos acham que podem se livrar dessas 4 importantes práticas e que não haverá consequências. Porém, cedo ou tarde acabam perigosamente à deriva espiritual e naufragam. 1 Timóteo 1,19. A gente depois vai ler essas referências aqui. Sem reuniões especificamente designadas para esses propósitos, ficamos à deriva em uma ou outra área de nossa vida cristã. Uma boa pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: quantas dessas âncoras conservo em minha vida? Então a gente vai ver aqui as referências, né? Primeiro aqui em Atos 27, 40 a 41. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. E também, versículo 29, esse mesmo capítulo. E temendo ir em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. A gente vê aqui que primeiro eles lançaram da popa 4 âncoras, mas aqui no 40, 41, e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. E aí teve essa consequência com eles. E também, vamos ver aqui, o irmão quando fala, só repetindo aqui, porém cedo ou tarde também acabam perigosamente à deriva espiritual e naufragam. A referência que ele dá disso é 1 Timóteo, capítulo 1, 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O Elton é o seguinte, o Eric, a gente viu na
Eu não estava, né? Mas os irmãos acho que viram quais são essas 4 âncoras. Seria bom dar uma olhada lá de novo? Ou querem falar? Atos 2:40 fala que é os apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Pronto. Eric está falando aqui. Essas 4 âncoras são isso aqui que a gente vai ler agora. Atos 2:42. Vamos lá? No início da igreja, os cristãos eles estavam nessa atividade aqui e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deixa eu botar numa versão aqui. Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esses dois aqui é praticamente junto, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partir do pão e nas orações. Então, são as âncoras que o irmão está falando aqui. Então, o assunto é esse que o cristão, se ele negligencia essas coisas, ele vai ter um naufrágio na fé dele, né? Vai ter consequências, vamos dizer assim, né? Em relação à sua vida cristã. E a questão aqui não é que as pessoas vão perder questões materiais, não. Ah, a pessoa deixou essas coisas aí, então perdeu o emprego, sei lá, está enfermo, está aquela coisa assim, um assado. Não, a questão aqui é mais espiritual mesmo. É como o irmão está falando aqui. Cedo ou tarde acabam perigosamente à deriva espiritual. Pode acontecer da gente, ou do irmão que fazer isso aí, que fizer isso, irmão e irmã, negligenciar, e aí perder discernimento, energia espiritual, não querer mais estar em comunhão com os irmãos, não deixa de ler a Bíblia, começa a dar mais atenção às coisas do mundo, se volta mais para as coisas do mundo. E então a pessoa pode não estar percebendo, mas ela está perdendo muito mesmo, porque está se falando de coisas espirituais e não materiais. Materiais a gente vê, né? A gente apalpa, sabe? A gente, quando perde algo material, a gente sabe, está bem na cara, né? Mas as espirituais, e não tem como recuperar. As materiais até a gente recupera, né? As espirituais, a gente pode até voltar à nossa comunhão com o Senhor, mas aquilo que se perdeu, perdeu mesmo. Não tem mais como restaurar isso, não. E se mais algum irmão gostaria de estar fazendo um comentário sobre isso? E não havendo comentários, então a gente pode passar, né? Vamos aqui.
Sem a doutrina dos apóstolos, não permaneceremos confirmados na presente verdade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Consequentemente, seremos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios 4, 14. Vamos ver aqui Efésios, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É isso aí mesmo. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Alguns cristãos pensam que doutrina é algo que deve ser deixado a cargo do pastor de sua igreja. Porém, as Escrituras dizem que a verdade foi entregue por intermédio dos apóstolos aos santos. Todos eles, não apenas um grupo especialmente qualificado entre os santos. Judas, versículo 3, porque Judas é um capítulo só, né? Vamos ver. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé aqui é o corpo de doutrina. Não é a fé que a gente crê no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Essa fé aqui, uma vez, foi dada aos santos. Aqui já está falando de santos, não de incrédulo, uma fé que foi dada para a pessoa para ser salva. Mas a fé é o corpo de doutrina que foi dada aos santos, aqueles já são salvos. Ela não foi entregue aos apóstolos, mas por intermédio dos apóstolos aos santos. Os apóstolos não eram os destinatários finais da verdade. Eles eram apenas os canais através dos quais ela chegaria até nós. A doutrina cristã, portanto, é algo que todo cristão deve conhecer, desfrutar e andar nela. John Nelson Darby disse que nenhum cristão conhece seu verdadeiro lugar sem ela. Portanto, devemos prestar atenção à doutrina, pois existe uma salvação prática conectada a ela. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Não podemos viver bem sem ela, sem a doutrina.
1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Essa é a salvação que o irmão está falando aqui. E assim, pois existe uma salvação prática conectada a ela. Salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Não é a salvação da alma, mas a salvação de se envolver com engano, né? E acabar sendo levado por falsas doutrinas. Tem uma coisa em relação a essa questão da doutrina, que às vezes que nós às vezes não atentamos, né, hoje, nos dias de hoje, é com relação, por exemplo, à música, né? A gente precisa ter muito cuidado, às vezes, com o que a gente lê, com o que a gente ouve de algum outro irmão, mas às vezes a gente não tem cuidado do que a gente está cantando, né, de música cristã por aí. E a música é uma ferramenta muito boa para ensinar. E a música cristã hoje, elas estão muito carregadas com doutrinas erradas, e a cristandade, por ter se desviado, né, do lugar de comunhão, verdadeiro lugar de comunhão, deixou entrar, né, no meio cristão. E uma forma de se difundir essas doutrinas, além, né, das pregações, dos livros e outras coisas mais, palestras e outras coisas mais, uma das formas muito eficiente de se transmitir é através da música. Então, não estou dizendo aqui que a música, vamos deixar de ouvir música ou que a música é ruim, não estou falando isso. Estou falando que nós temos que ter cuidado, porque como uma forma boa de se ensinar também, de se levar a sã doutrina também, ela pode ser usada também de uma forma má, né? Então, e muitas vezes a gente se preocupa com as outras formas de ensino e a gente não se preocupa com a música porque a gente pensa assim, estamos louvando e colocou o nome de Jesus lá, está tudo bem. E não paramos para, muitas vezes, analisar o que as letras estão dizendo. Né? Então, só chamar a atenção dos irmãos para isso, para a gente estar atento a isso, porque às vezes a música, a melodia e a música nos encanta, toca a nossa alma, e a gente fica, vamos dizer assim, bem receptível àquela música. Só que a receptividade, ela tem que estar casada com o que a letra está dizendo. Se a letra não for receptível, mesmo eu gostando da melodia, gostando da música, eu vou ter que parar de ouvir ela até, ou então a gente corrige, né, como os irmãos fizeram com muitos hinos e outros cânticos que tem no inário que nós usamos, corrige a letra, corrige aquilo que está errado doutrinalmente, e pronto, e canta-se a música. Então, eu só queria chamar a atenção disso, para os irmãos podem estar bem atentos, porque é uma coisa que é um meio muito fácil de nos cativar, mas que a gente tem que estar atento para analisar a letra, para não cair em questão de falsas doutrinas ou doutrinas errôneas.
tá bom? Newton, pode colocar a pergunta. Newton escreveu aqui, irmãos, ainda sobre... Peraí, deixa eu aumentar só mais um pouco aqui. Irmãos, ainda sobre o naufrágio espiritual, aprendi exatamente com o cometimento de pequenos pecados não confessados, que vão se acumulando e o irmão pensa que é normal. Peraí. O irmão pensa que é normal. Pois a natureza da carne sempre estará ali, mas quando der por si mesmo, já estará atolado até o pescoço e assim sua fé termina sendo sucumbida. Daí deve estar fortalecido nas âncoras. O irmão diz aqui que ele aprendeu, né, essa questão aí. Ele aprendeu que muitos desses naufrágios começam exatamente com o cometimento de pequenos pecados não confessados. Ele descreve aqui. Então, assim, eu penso que a questão do pecado realmente também pode nos tirar, pode, com certeza, nos tira a comunhão com Deus, né? Mas essa questão aqui que a gente está vendo também aqui pode ser um fato da gente negligenciar a palavra, os avisos que é na palavra de Deus, né? Porque a doutrina que fala que ensino, né, não é questão somente do comportamento nosso, mas sim aquilo que a gente, como o Wesley falou, né? O que a gente está ouvindo, e a música é um perigo também, né? Existem músicas aí que fala, eu não conheço muito bem, já vi por alto, Espírito Santo, e fica louvando o Espírito Santo. Doutrinalmente, isso é errado. E se a gente der ouvido a esse tipo de coisa, a gente começa a acreditar em falsas doutrinas. Não vai ter a necessidade de pequenos pecados não confessados, mas é porque a gente está dando ouvido àquilo que não é a palavra da verdade, né? Não é o ensinamento, não é a sã doutrina. O irmão Alemão até ele fala que sã doutrina significa que a doutrina ela não está doente, ela está saudável, perfeitamente saudável, né? Então, como o Wesley falou aí, a gente pode acabar, vamos dizer assim, se contaminando com coisas que a gente acha que é muito, isso é coisa boa, qualquer que tenha ouvir uma música gospel, eu acho a melodia tão bonita, tá bem trabalhada, a pessoa canta bem, mas aí vai colocando aquilo na nossa mente, né? A letra ali, a gente aprende a cantar daquela forma, e daqui a pouco a gente está tomando para si. Então são essas pequeninas coisas que a gente não toma cuidado com o que está ouvindo, ou com o que está vendo, que acaba levando a gente a um engano, e a gente aí vai
deixando a boa consciência, como foi falado, Timóteo, né? Ele fala aqui que eles naufragaram na fé, que deixaram a boa consciência. Então, é nesse aspecto, assim, vamos dizer assim, mais profundamente nessa questão. Não somente o pecado também atrapalha muito, né? Porque nos tira a comunhão com Deus e a gente pode ficar desanimado, a gente fica triste, né? E acaba sem querer ler a palavra de Deus, sem querer orar, então a gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável. Pecados não confessados. Mas o assunto aqui mais é essa questão do nosso entendimento, né? A respeito da doutrina. E quando algum cristão negligencia, não por causa de pecado, mas deliberadamente, ele, ele quis deixar isso de lado. Tipo assim, Paulo fala que Demas desamparou ele. Com a decisão de Demas, deixar Paulo. A gente sabe que Paulo, ele representa para nós a verdade que foi revelada para a igreja, né? A doutrina que foi dada para a igreja. Então, vou continuar aqui, viu? Não sei se mais algum irmão gostaria de fazer um comentário aí. Se ficarmos sem comunhão com outros cristãos nas coisas divinas, não seremos corrigidos e ajustados em nossos pensamentos acerca da doutrina e de quaisquer faltas e peculiaridades de nossa vida pessoal. Isto é resolvido quando estamos com outros cristãos. Além do mais, se não andarmos em comunhão prática com nossos irmãos, ficaremos sujeitos a interpretações errôneas, as quais, com frequência, nos levam a equívocos e contendas. Filipenses 2, versículos 2 e 3. Completai o meu gozo, para que citais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Peraí. Deixa eu... Obrigado. Compartilhar aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente já viu aqui, né, que o irmão falou, se ficarmos sem comunhão
com os irmãos, com os cristãos, né? Ou seja, a gente negligencia a comunhão. A gente viu um pouco antes aqui a questão da doutrina, a gente agora vê aqui a questão da comunhão com os irmãos, que é muito importante estarmos juntos, realmente. O Senhor sempre nos ajuda. E agora a gente vai ver sem o partir do pão. Sem o partir do pão, nosso coração pode esfriar. A ceia do Senhor é uma ocasião quando recordamos o Senhor em sua morte. Quando relembramos o seu amor por nós, que o levou a sofrer na cruz em nosso lugar. A meditação nesse amor leva nosso coração a Ele em verdadeira adoração. 2 Coríntios, capítulo 5, 14. E aqui é... Vamos ler aqui 2 Coríntios, vamos ver se... Cantares. Isso, obrigado, Léo. Cantares. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Cantares, capítulo 1, de 2 a 4. O Cânticos, né? Cantares, capítulo 1. 2 a 4. Beija-me, ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. Deixa eu ver se está certo aqui, onde eu... É até o 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. A gente já viu aqui agora ser o partimento do pão e mais uma coisa. Sem a oração, nossa vida se torna independente dele, que é nossa cabeça. Começaremos a escolher nosso próprio caminho de vida, sem depender da cabeça. Colossenses 2,19. Sem a dependência do Senhor, certamente acabaremos dando passos que nos levarão para fora da senda cristã. Colossenses 2:19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras,
vai crescendo em aumento de Deus. Algum comentário dos irmãos a respeito desses tópicos aí? Um tópico que eu queria destacar aí, Dal, é sobre a comunhão, né? Quando você lê lá o tópico da comunhão, ele relaciona, você vê que ele relaciona com a questão da doutrina, né? Quando ele fala isso, se ficarmos sem comunhão com outros cristãos nas coisas divinas, não seremos corrigidos e ajustados em nosso pensamento acerca da doutrina. Então, ele relaciona também com essa questão da doutrina, e a gente falou antes aí sobre a sã doutrina, e é uma coisa importante a comunhão, porque a gente vê também, vê também na palavra de Deus, eu estou tentando lembrar aqui onde, acho que é em Coríntios, e tem outro trecho também que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Acho que é em Coríntios que fala isso. E então, essa questão da comunhão aí, né, nos ajuda exatamente a gente não estar, a gente está sendo, vamos dizer assim, purificados das más conversações, porque já basta, né, no nosso dia a dia, muitas vezes, e a gente não consegue evitar determinadas conversações, quando a gente está, por exemplo, no trabalho, ou algum outro local assim. Então, para você ver como é importante esses momentos que nós temos de comunhão quando a gente está junto com outros irmãos. Por isso, até a palavra sempre reforça essa questão da comunhão, falando do amor fraternal, né, de todos termos um só pensamento. E eu lembrei até aqui de Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro. Lembrei de Romanos também, mas 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, quando ele fala assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, você vê aí ele falando da gente ter o mesmo sentimento com os nossos irmãos, né? E também aqui, um outro, não é só para a gente dar outro exemplo, é Romanos, capítulo 12, verso 9 e 10. Romanos, capítulo 12, verso 9 e 10. Fala: o amor seja não fingido, aborrecer o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E no verso 16, nesse mesmo capítulo, a primeira parte, fala assim: sede unânimes. Verso 16, não. Essa primeira parte: sede unânimes entre vós. Né? Esse primeiro trecho aí. Então, aí são exemplos aí da palavra de Deus, né? Das Escrituras, em que chama atenção, reforça e nos exorta, né, a essa questão da comunhão, porque quando a gente fala do amor fraternal, né, desse ser de unânimes, de a gente nos amarmos cordialmente, tá falando sempre tá falando disso da comunhão, porque tudo isso vai ser, vamos dizer assim, praticado, colocado em prática, esses textos que a gente leu aí, quando a gente está em comunhão, quando a gente está junto, né? Quando os irmãos estão juntos. Aí essas coisas vão ser colocadas em práticas. E então, no meio dos irmãos, há uma conversação, vamos dizer assim, saudável, onde o assunto principal, vamos dizer assim, né, vai estar sempre girando
nas coisas do Senhor, na nossa vida prática e diária no caminhar cristão. E aí a gente vai ter sempre alguns irmãos que vai estar nos ajudando com algum conselho, com alguma palavra, né, que ele traz, que lembra, que vai servir para aquele nosso determinado assunto. Então, esse estar em comunhão aí é muito importante. E estar em comunhão, estar juntos aí e podermos, né, conversar das coisas do Senhor, podemos nos ocupar com as coisas do Senhor juntos. A gente faz isso também quando estamos em casa, ou só e fazemos. Mas veja como é a importância de estar também juntos, né, com os irmãos. Porque ele está falando aí das 4 âncoras, né, para não o cristão não desanimar e não se afastar. E isso também é importantíssimo para o cristão não esfriar na fé, não se desanimar. É importante também. Então, queria destacar essa parte aí da comunhão em relação a isso aí. O Espírito Santo, quando ele desceu aqui e fundou a igreja, tinham 120 pessoas juntas, né? E outros foram sendo agregados, né? Quando Pedro usou as chaves também, as chaves do reino dos céus, foi Cornélio e a família dele, né? Tinham pessoas juntas também. Em Hebreus, eu não lembro direito, acho que é capítulo 10, que diz assim: não deixando a vossa congregação, que é hábito de alguns. Então, tem outro versículo também que diz assim: ao quão bom e suave que os irmãos vivam em união, em unidade. Falando ainda de comunhão, né? Então, o Espírito Santo, ele expressa claramente que um cristão, ele não é salvo para viver só, para viver isolado. Isso aqui não está falando propriamente assim, quando o irmão é despertado numa localidade, a respeito das verdades, e que ele tem que se apartar e fica sozinho, sem ter alguém para compartilhar da doutrina. Não é essa a questão, não. O irmão está fazendo muito bem quando ele entende e se aparta do sistema. Mas ele nunca está só. Ele não está se isolando por vontade própria, mas porque existe uma causa para isso, para a honra do Senhor. E com certeza o Senhor está com ele, né? Está com ele. Ninguém fica só. Mas o ponto aqui é quando a gente deliberadamente nós deixamos a comunhão com os irmãos. E a gente sabe que a palavra de Deus não nos dá essas indicações, né?
A gente dá para ler mais alguns tópicos aqui, já que nenhum dos irmãos aí vão comentar. Mas antes disso aí, é bom saber das irmãs que estão participando, irmãos aí também. Está tudo sendo entendido por todos aí, as questões aí, porque existe consequência na vida cristã se a gente deixa essas âncoras, né? Âncoras, a gente sabe que é aquilo que firma um navio, né? Para ele não ficar vagando pelo mar afora, né? Sem nenhuma direção. Então, existem essas âncoras, que é a doutrina dos apóstolos, e comunhão, partimento do pão e a oração. A oração também é um assunto muito importante também, uma questão, e a oração é algo que é sempre, a palavra sempre recomenda ao cristão, né? Dá mandamentos, recomendações, orar sem cessar, em tudo dai graça, e aí vai, né? Então, a oração é algo muito importante na vida do cristão. Se o cristão ele negligencia a oração, ele começa a tomar realmente suas decisões, né? Ele vai sempre esquecer de Deus. Ele vai esquecer que Deus, ele que está no controle de tudo, embora da boca para fora, às vezes a gente fale, né? Mas negligencia isso. E aí acaba vivendo em independência, porque orar, é se colocar em dependência de Deus. E se a gente não ora, então a gente está tomando um caminho de independência. Isso é muito bom a gente ter essa noção, né? Importante também, muito importante, né? O partir do pão aí, irmãos e irmãs. Lembrando, né, que o Senhor Jesus, o irmão está falando aí, recordamos o Senhor e sua morte, mas a gente lembra que lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando da ceia do Senhor, ele fala que o Senhor Jesus nos pediu para fazer isso em memória dele. Então está colocando aí, acho que é o 27, né, por aí, deixa eu ver. Aí, 25, né? 24 e 25. Tendo dado graça a partir disso, tomai e comer isto, é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois, no 25 também, quando do cálice, né? Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus, viu, meus irmãos? É Paulo, né? Falando o que o Senhor Jesus disse, né? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a gente tem que lembrar, tem que estar no coração do cristão, primeiro, duas coisas, que é um pedido do Senhor, né? É um pedido do Senhor. Segundo, a gente faz isso em memória dele, ou seja, o partimento do pão e a ceia do Senhor é um momento em que a gente traz aos nossos pensamentos e aos nossos corações a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez por nós, né? A sua morte, sua obra, salvação ali na cruz, a sua ressurreição, onde ele se encontra agora, né? Subiu, está à destra de Deus Pai, em glória. E tudo isso ele fez, né, por nós, em amor por nós. Então, trazer essa recordação e trazer essa memória aos nossos mente e corações. Por que eu estou falando mente e coração? Porque a mente nos fala muito de uma parte intelectual, né, inteligente, e a gente tem que lembrar que em Romanos 12 fala que o nosso culto é um culto racional, ou seja, inteligente. A gente sabe porque a gente está
comendo do pão, tomando do cálice. A gente sabe, é uma coisa inteligente. Mas eu estou falando, essa memória atinge o nosso pensamento e o nosso coração, porque atinge a nossa parte inteligente e atinge também os nossos afetos pela pessoa do Senhor Jesus, que é essa parte do coração. Nosso afeto, nosso amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele só vai, vamos dizer assim, crescer cada vez mais quando nós estamos participando, né, da ceia dele, do partimento do pão. Porque nesse momento a nossa ocupação toda está voltada para a pessoa do Senhor Jesus. Então, se a gente deixa de ir, se a gente deixa de participar, com certeza esse afeto, né, e essa memória vão se esfriando ou vão caindo no esquecimento, e a tendência do cristão vai ser esfriar na fé. Por isso até que, quando os cristãos de Corinto estavam tomando essa ceia, né, partindo do pão de forma indigna, o que estava acontecendo com eles? Mais para baixo aí, Gal, acho que é no verso 30. Né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, nessa questão aí, a gente pode remeter a mesma coisa. Esses estavam comendo e bebendo indignamente, mas se a gente pega e deixa de participar, você acha que não vai ter o mesmo efeito, né, de a gente estar nos afastando daquilo que o Senhor nos pediu e da sua memória, da sua lembrança e do afeto que nós devemos cada dia mais sentir pelo nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele é por nós. Então, isso pode levar a um cristão ficar fraco, desanimar e ficar até mesmo doente. Esse doente aí que ele está falando nesse caso aí é uma doença até física, mas no caso do afastamento, de deixar de ir a partimento do pão, a doença que vem primeiro é a doença espiritual, da fraqueza e do desânimo, né? Essa aí, o cristão vai ficar bem fraco. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, certa, né? Não só porque a palavra do Senhor está nos mostrando aí, está nos ensinando isso, né? Mas porque a gente tem visto isso também acontecer com muitos cristãos. Só isso não. Agora, é um ponto aqui, né? Falar com os irmãos que ainda não estão participando da comunhão, à mesa do Senhor, tomando a ceia, que o assunto não é para ninguém ficar assim, desesperado. Então tem que tomar ceia, porque senão eu vou ficar assim, assado. Nada disso não é misticismo, não. Primeiro existe esse momento
separar, se apartar, né, dos erros, que o Senhor ajuda também nisso, purificando também a pessoa, até que o Senhor leva a esse momento da pessoa ser recebida a comunhão. Então, isso aí é com o Senhor, sabe? Ainda que o irmão não esteja tomando da ceia, isso não é motivo para ele ficar preocupado que se ele vai enfraquecer ou não, porque o Senhor já está tomando conta. Na verdade, o Senhor olha para o nosso coração e sabe da intenção do nosso coração. Se ele está tratando com a gente primeiramente, até chegar esse momento, ou não, né? Quem sabe o Senhor pode vir hoje e muitos irmãos que estão aqui não tiveram a oportunidade de estar em comunhão à mesa do Senhor. Isso não diminui de maneira nenhuma nenhum cristão. Mas aqueles que estão em comunhão, o assunto está sendo mais para esses daí. Aqui a gente está falando aqui em negligenciar as 4 âncoras. Então, são pessoas que já estão nessa atividade, não é? E que aqueles que têm oportunidade também. Consequências práticas de se abandonar as 4 âncoras. Então, alguém que está dentro e abandona. E agora também tem a nossa responsabilidade diante do Senhor, né? A partir do momento em que a gente recebe do Senhor luz o suficiente para entender todas essas coisas, mesmo que a gente não esteja ainda em comunhão, a nossa responsabilidade em diante do Senhor e falar com Ele, saber desse lugar primeiramente com Ele, onde é, Senhor, que Tu estás, onde é esse lugar em que eu devo tomar a ceia, né, comer a Páscoa, né, e confiar no Senhor e Ele, então, fazer, dar toda a orientação. Então, a gente tem responsabilidade nisso tudo aí. O Senhor está olhando o coração. O que importa é a sinceridade nossa de coração para com o Senhor. E, assim, as circunstâncias, o Senhor vai movendo. Se a gente coloca a coisa ao pé da letra, né, sem entender o sentido principal do assunto, a gente pode levar para um lado religioso, de tomar ou não tomar ceia. Mas o que a gente está falando aí, né, e a gente viu aí, e a gente leu também em 1 Coríntios, de irmãos ali em 1 Coríntios, que eles estavam tomando a ceia, e mesmo assim estavam ficando fracos, doentes, e alguns até morrendo. Mas por quê? Estavam tomando, mas de forma indigna. Então, a questão toda é, onde está o seu coração? Então, a gente colocou aí, né, o Dal colocou a questão dos irmãos que já estão em comunhão, que participam da ceia e tudo mais, mas a gente tem irmãos também que se apartaram do sistema, que estão interessados, que pediram a comunhão e que vão, né, e participam ali da reunião, ali olhando, né, não participa do partimento do pão ainda, porque ainda não foram recebidos a comunhão. Então, o que é que a gente acha que o Senhor está olhando? Né? É porque fez o ato físico de comer um pão e tomar o vinho, ou porque o coração daquela pessoa que está entendendo, né, o que o Senhor está falando, de que ele está ali no meio e está querendo estar onde o Senhor está? O Senhor está olhando o quê? Né? Então, o Senhor ele olha e vê o coração de cada um. Então, uns podem até estar tomando da ceia e estar com um coração que não está de acordo com o Senhor, que é o que estava acontecendo ali com os coríntios. Estavam tomando a ceia, mas de forma indigna. Então, não é para os irmãos estar preocupados e levar a questão assim na forma da letra, não arrega, tomar e não tomar. Tá. Não estamos falando disso. Estamos falando dessa participação ou desse o seu coração estar com essa pessoa que é o Senhor Jesus. Né? E somente o seu desejo já de querer, né,
participar e já ter, vamos dizer assim, estar ali com interesse e tudo mais, e buscando, o Senhor já está, vamos dizer assim, muito, muito satisfeito e feliz, porque Ele está fazendo isso em cada um de nós, né? Coloca esse amor, coloca esse desejo. Então, aqueles que fazem isso realmente de forma verdadeira e da forma, vamos dizer assim, correta e verdadeira, né? O Senhor sabe de cada um, né? Tem uma questão meio que ele fala sobre a questão da oferta, que ele fala se o irmão tem alguma coisa contra o outro, vai, deixa ali no altar a oferta e vai e se restaura com o seu irmão. Então, ele não está mandando não deixar de ir, né? Mas de deixar e depois se restaurar com o irmão. Então, se apartou, está interessado nas coisas do Senhor, vai, e o Senhor depois vai, né, colocar dentro dessa comunhão. Então, não é uma coisa para os irmãos estar assim, se preocupando, levando de forma religiosa ou mística, né? Vamos dizer assim, ou mística. A gente está falando de algo que o Senhor nos pediu e que leva a nossa memória, os nossos corações e afetos para a pessoa dele. Um momento de adoração, de louvor, de ação de graça à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ficou alguma dúvida com alguma das irmãs a respeito disso? O Wesley falou aí, explicando. Que até quem está em comunhão, né? Então, a questão não é de tomar ou não tomar, né? A gente sempre deve olhar para Cristo. Não ficou nenhuma dúvida, não, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar que é algo que a gente tem que fazer, colocar espiritualidade nisso aí, senão as coisas não vão dar certo para mim. Né? Não é nada disso, não. Né? Isso é importante, a gente ter esse entendimento. Em tudo, a gente tem que descansar no Senhor, não é? O que o irmão está falando aqui, o assunto que a gente está comentando aqui, são coisas práticas diretas naqueles que estão no exercício. E aqueles também que, vamos colocar assim, né, aplicar para aqueles que estão entendendo, o Senhor está dando luz, e tem também a responsabilidade de entrar nesse exercício, né? Como o irmão Wesley falou, de forma sincera e verdadeira. E o Senhor está vendo o coração de cada um de nós, né? E das 4 âncoras, irmãos, certamente a primeira, né, a doutrina dos apóstolos, podemos dizer assim, é a mais importante. Porque sem ela, eu não vou saber fazer oração, nem partimento do pão, e nem comunhão. Eu aprendo as outras 3 âncoras na primeira, na doutrina dos apóstolos. E esse foi um dos motivos da grande ruína.
abriram mão dessa principal âncora, dessa primeira, que é a doutrina dos apóstolos. E a gente pode ver, né, nos sistemas em que passamos, pelo menos eu, em que tinha muita oração, às vezes orava todos os dias 1 hora de joelhos, e isso há anos, muita oração, muita comunhão, mas dava errado depois, dava tudo errado depois. Por que isso não durava? Por que não deu certo? E por que nunca vai dar certo? Porque está faltando a principal âncora, que é a doutrina dos apóstolos, para que as outras âncoras sejam feitas da forma correta, tanto oração, quanto comunhão, quanto partimento do pão. A irmã Silvia, alguma coisa, Silvia, que não conseguiu entender do que nós estávamos falando? Pode ficar à vontade. Material de leitura. No caso, esse livro que a gente está lendo aqui é o da Ordem de Deus. Você encontra pelo site também, se quiser ler virtual ele, você encontra pelo site ali do Pela Graça, né? Ele tem nesse site. Se quiser, você quer mais outros assuntos relacionados a isso? Seria isso? Outros livros que também falem a respeito disso aí? Ah, certo. Você sabe o site, né? O Pela Graça, que é www.pelagraca, né? Que não tem acento, .com.br. Aí você abre esse site, que é um agregador de outros sites, e aí você vai subindo lá a carreirinha, vai ter vários livros lá, temas digitais lá, tudo virtual, e você vai encontrar também a Ordem de Deus. E é muito bom esse livro, viu? Para os irmãos aí que se apartaram do sistema. É um livro muito recomendado. Ele dá essas explicações assim, bem assim, de fácil entendimento. Lembrar também, Dal, que a Assembleia adquiriu recentemente vários livros e livretos que estão lá na Assembleia disponíveis, né, para os irmãos pegarem para ler e tudo mais. Inclusive tem a Ceia do Senhor, né, de Macintosh e outros. Lembrando isso aí. Tá aí, o aviso está dado, os irmãos fiquem à vontade. Pode, hein? Posso falar no grupo o arquivo dos livros para abrir o PDF no celular? O Eric, ele vai colocar lá no grupo Salvos pela Graça. O link, né? Tem o posso falar aqui para quem já tiver um aplicativo de livro, aí é só clicar e ele já vai abrir no aplicativo. Pronto, ele vai compartilhar o link no grupo Salvos pela Graça.
Esse livro que a gente está lendo aqui é A Ordem de Deus. Bruce Anstey. É o irmão que está vivo ainda, contemporâneo, né? Então, ele compilou muitas informações de vários livros que ele já escreveu e que a gente vem aqui sempre aproveitando, né? Graças ao Senhor. Então, ok, irmãos, são 9h37. O próximo assunto que a gente deve seguir aqui vamos ver, né? Aqui está o livro A Ordem de Deus. O assunto agora vai ser 3 ou 4 coisas tangíveis no cristianismo. Então, a gente deixa, então, para a próxima reunião, com a permissão do Senhor. E mais algumas informações, os irmãos podem entrar em contato. Wesley, quer agradecer hoje? Sim. Vamos agradecer. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por essa noite, pela leitura, ó Deus, desse livro.